E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo bem? Meu nome é Leonardo Vieira, sou professor de Direito Tributário aqui do Revisão PGE, sou procurador do Estado de Mato Grosso e a gente vem tratar hoje sobre o início do direito tributário. Vamos tratar hoje sobre aquilo que eu poderia chamar de uma introdução ao estudo do direito tributário, beleza? Gente, antes de começar a aula eu quero dizer o seguinte: se você tiver alguma dúvida, alguma reclamação, sugestão, crítica, pode mandar no @leoviese no Instagram ou no leonardo@revisaopge.com.br, meu e-mail. Tranquilo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer coisa que você precisar de um esclarecimento, vai ser um prazer esclarecer isso para você e responder seu e-mail ou sua mensagem lá no Instagram. Tranquilo? Vamos lá. Hoje vamos tratar do que os livros normalmente chamam de tributos em geral. Eu gostaria de chamar isso de introdução ao estudo do direito tributário, junto com o estudo das espécies tributárias, beleza? Você vai ver que a gente vai tratar aqui das 5 espécies tributárias na forma como o STF entendeu, pela teoria pentapartida que a gente também vai ver. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Vamos tratar disso aqui nessa aula hoje e vamos tratar também desses aspectos gerais do tributo. Como é que a gente começa o estudo do direito tributário? A gente começa sempre dizendo que se trata de um ramo autônomo do direito, um ramo que consegue conviver sozinho, que tem doutrina, que tem jurisprudência específica, que tem relevância para o direito e para a vida em sociedade, e isso você pode extrair da simples ideia de que o direito tributário serve como forma de financiar as atividades públicas, financiar a prestação de serviços públicos pelo governo, pelo Estado. Então, toda vez que a gente fala em direito tributário, a gente tem que lembrar daquela ideia de pacto social, de contrato social, de perda de alguns direitos em prol de uma vida em sociedade regulada por um Estado que é superior e exerce relações verticais sobre o cidadão, sobre a sociedade. Assim, uma das atividades que o Estado precisa para que possa exercer e prestar seus serviços públicos, suas atividades de fiscalização, é o financiamento desse próprio Estado. Como é que o Estado se financia, então? Uma das formas, e a forma mais contundente, é por meio da tributação. A tributação, portanto, é a forma de financiar o Estado, é a forma com que o Estado passa a arrecadar recursos para investir em algumas áreas. E, a depender do tributo, haverá aí vinculação a determinada atividade ou não, coisas que veremos nessa aula. Haverá situações também em que, para tributar, o Estado tem que previamente prestar determinada atividade, e outras situações em que o Estado pode tributar sem que haja necessariamente uma atividade vinculada àquela tributação. É óbvio que a atividade do Estado vai ser sempre regulada pelo interesse público, sempre regulada pelos princípios constitucionais, em especial pelo princípio da legalidade, tá? Pelo princípio da predominância do interesse público sobre o privado, isso é uma verdade. Mas há tributos que necessitam de uma atividade prévia, vinculada e específica para que possam ser cobrados, e há tributos que não têm essa vinculação, que servem para o financiamento das atividades gerais do Estado. Tranquilo? E quando eu falo Estado aqui, obviamente, eu estou falando em sentido lato. Eu quero falar de estados, municípios, União, Distrito Federal, territórios, o que for. Tá bom? Beleza. Seguinte, tributos em geral, a gente vai pensar primeiro no conceito de tributo. Qual é o conceito de tributo? O conceito de tributo, segundo vários doutrinadores, ele não abarca o conceito legal, que é o que eu trouxe aqui atrás para você, que é o conceito previsto lá no CTN, no artigo 3º do CTN. O conceito doutrinário que os doutrinadores trazem normalmente são conceitos mais completos, digamos assim.
O CTN não traz uma conceituação que se adapte hoje à previsão constitucional. É válido o artigo 3º? É válido e a gente vai estudar porque ele é importantíssimo. Mas há situações abarcadas, que não estão abarcadas no artigo 3º, por exemplo, em relação aos empréstimos compulsórios. E é isso que a doutrina, normalmente, abarca, então traz um conceito sempre mais alargado. Por exemplo, o empréstimo compulsório é um tributo restituível. Então, se é um tributo restituível, isso não está constando aqui nesse conceito trazido pelo CTN. Então, os conceitos doutrinários, eles acabam alargando isso e abarcando todas as espécies tributárias. Por isso que eu quero que você veja o conceito de tributo com temperamentos. Eu quero que você entenda, e eu vou explicar aqui, mas eu quero que você entenda também o que eu vou dizer no meio da aula, que são quais são as espécies tributárias. Então, vamos seguir? Conceito de tributo. O artigo 3º diz que todo tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Destrinchei, como a doutrina costuma fazer, prestação pecuniária compulsória em moeda que não constitua sanção, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vou trazer aqui rapidamente algumas ideias. Se é prestação pecuniária compulsória, por que é compulsória? Porque vem de imperativo legal, vem do poder de império do Estado, vem de uma relação vertical de Estado particular. Pecuniária porque não se aceita pagamento de tributo com prestação in natura ou in labore. Não se pode o particular pagar determinado tributo trabalhando para o Estado, por exemplo. Eu não posso pagar o IPVA do meu carro, por exemplo, fazendo um calçamento de uma rua. Tá? Em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, quando a gente fala em moeda, quer dizer em dinheiro, e hoje, em cujo valor nela se possa exprimir, a gente já consegue alargar esse entendimento para se adaptar à ideia de dação em pagamento de bens imóveis, por exemplo, que consta lá no artigo 156 do CTN. Que não constitua sanção de ato ilícito. Gente, tributo não é pena, tributo não é sanção. Para isso existem as multas tributárias, que a gente vai ver hoje também. Instituída em lei, princípio da legalidade, para se exigir, para se tributar determinada pessoa, você precisa observar a previsão em lei, e essa previsão, ela tem que ser, como o nome já diz, tem que ser prévia. Isso a gente vai estudar quando tratar dos princípios. Então a gente vai ver lá o princípio da anterioridade. Não se pode cobrar de alguém se não houver lei anterior à ocorrência daquele fato gerador tributário. Tranquilo? E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso é uma obviedade. Afinal, a atuação do Estado não pode estar, nesse ponto, num rol de discricionariedade. Se existe o tributo, deve haver a cobrança, a não ser que haja alguma determinada lei com previsão diferente. Tranquilo? Então vamos lá. É uma prestação pecuniária, então não pode ser uma prestação in natura ou in labore. Eu quero trazer para vocês o que o STF decidiu aqui na ADI 1917. A ADI 1917, lá de 2002, salvo engano, 2002, o STF considerou inconstitucional lei do Distrito Federal que permitia que fossem pagos tributos por meio da dação de bens móveis, por meio da dação dação em pagamento de materiais, de bens móveis, para programas lá do governo do DF. O STF disse que isso só poderia ser previsto em lei complementar federal e também que isso ofenderia, de certo modo, a regra da licitação. Vamos lá. Por que é que isso só pode ser previsto em lei complementar federal? Isso é importante já para você entender. A previsão constitucional constante no artigo 146 é que, para tratar de normas gerais em direito tributário, é necessário que haja uma lei complementar. É por isso que o CTN ele foi recepcionado com tal status. O CTN tem status de lei complementar. E assim ele pode regular de forma geral a tributação no Brasil. É óbvio que, para a instituição e regulamentação dos tributos nos seus âmbitos
dos entes federados, no âmbito da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, haverá legislações específicas. Essas legislações específicas, no entanto, têm que atender às regras gerais previstas em lei complementar. Então, o STF, nessa oportunidade, considerou inconstitucional tal lei. Tá? Posteriormente, o STF considerou constitucional a criação de novas hipóteses de extinção do crédito tributário por lei ordinária local. O Pacto Federativo, ou seja, os entes federativos teriam autonomia para regular e para legislar sobre situações relativas à tributação, e se pode remissão, pode extinção. O STF disse, olha, se o ente pode remitir, ou seja, se ele pode perdoar uma dívida, é isso que é remissão, ele pode também criar hipóteses novas de extinção do crédito tributário. Tranquilo? Na verdade, eu só queria fazer uma correção. Essa ADI 2405 ela foi decidida anteriormente. A ADI 1917 foi posteriormente. Então, hoje, se a gente fosse buscar um entendimento mais recente, foi pela inconstitucionalidade desse tipo de coisa. Só que eu quero que você conheça os dois julgados, porque eles são importantes, porque traz alguns conceitos interessantes. Primeiro, o do Pacto Federativo e o da ideia de que os entes eles têm liberdade, alguma liberdade, dentro, obviamente, do espectro da lei complementar que regula as normas gerais, eles têm liberdade para regular, e a ideia também da necessidade de lei complementar federal para regular essa situação. De todo modo, esse entendimento ele esbarra em outros julgados do STF, mas não tão diretos. Por exemplo, o STF atua e age e enfrenta de uma forma natural, assim como toda a jurisprudência, a ideia trazida pelo artigo 156.11 do CTN, que é a previsão e a permissão para dação em pagamento de bens imóveis, como a hipótese de extinção do crédito tributário. Veja que haveria aí também uma certa aquisição de propriedade de um imóvel sem a regra da licitação, sem a obediência à regra da licitação. Isso, no entanto, não é visto pela jurisprudência como um dispositivo inconstitucional, tá? Esse dispositivo é aplicado e é aceito, tá? Então, eu quero que você leve para a sua prova, como não há um entendimento pacífico do STF quanto à possibilidade ou não de aceitar que as legislações estaduais, municipais, dos entes em geral, tragam novas hipóteses de extinção, eu quero que você leve a seguinte ideia, que o STF já decidiu em algum momento pela possibilidade, em obediência ao Pacto Federativo e também com essa ideia de quem pode o mais, quem pode o menos, se pode remitir, pode criar hipótese de extinção, que o STF, por outro lado, também já decidiu que isso ofende a regra de licitação e não pode ser visto por lei ordinária local, no caso lá de dação em pagamento de materiais para programas do governo DF. Quero que você tenha isso. Imagina isso numa prova oral, que coisa linda, você fazendo toda essa digressão com o examinador. Mas eu quero que você sempre conclua que parece, pelo andar da carruagem, parece que a jurisprudência vem aceitando que haja essas novas hipóteses sem que isso configure uma ofensa à regra de licitação. Sem que isso configure uma ofensa à regra de licitação. A mim, parece que essa previsão tem que vir prevista em lei complementar. E é por isso que é aceita a dação em pagamento de bens imóveis. Então, a mim, e aí é uma opinião realmente, porque não há decisões concretas e recentes sobre isso, não poderiam os outros entes instituir novas formas de extinção do crédito tributário, porque isso, na minha opinião, são regras gerais de tributação que têm que estar previstas em lei complementar federal, conforme o artigo 146 da CF. Tranquilo? Assim a gente vai ver agora a compulsoriedade, que eu falei lá no conceito de tributo. Ela decorre do fenômeno de incidência tributária. Quem diz isso é o professor Eduardo Sabag. Ele fala o seguinte, olha, a compulsoriedade, eu digo para vocês que a compulsoriedade ela decorre do poder de império do Estado, da verticalidade da forma de cobrança dos tributos. O Eduardo Sabag, ele eu acho que vai além do que eu estou dizendo. Ele diz o seguinte, isso decorre do fenômeno de incidência tributária. E eu aproveito agora para ensinar a vocês
Qual é o fenômeno de incidência tributária? O fenômeno de incidência tributária é a correlação entre a previsão legal da tributação e a situação ocorrida no mundo dos fatos que deu origem a esse casamento que daí decorre a tributação. Um exemplo, artigo 121 do Código Penal, a gente sempre fala ele, matar alguém é a previsão legal, pena 6 a 20 anos. Quando isso se casa no mundo dos fatos, ou seja, quando alguém mata alguém e isso é comprovado, há a incidência da pena. Levando em consideração sempre que tributo não é pena, claro, mas ocorrida aqui a previsão qual é no direito tributário? É circular mercadoria. Tributação, 6% sobre a base de cálculo tal. O cara vem no mundo dos fatos e circula mercadoria. Isso casa, o que é que acontece aí? Há o fenômeno de incidência tributária. A hipótese de incidência tributária, que é a previsão legal daquele fato tributário. O fato gerador, que acontece realmente no mundo dos fatos. E daí surge a obrigação tributária. Ocorrido o fato gerador da obrigação tributária, que se casa com a hipótese de incidência tributária, expressão cunhada pelo Geraldo Ataliba, aí o nascimento da obrigação tributária, que depois do lançamento vai dar origem a um crédito tributário. Veremos isso tudo ao longo do curso. Mas por que o Eduardo Sabag fala que isso decorre do fenômeno de incidência? Porque ele diz o seguinte, olha, é compulsório porque o fenômeno de incidência tem previsão legal. Então, quando ele acontece, não há como se livrar do fenômeno de incidência. Se ele aconteceu, o fenômeno de incidência já captou aquele fato e já lhe impôs a tributação. Já fez, nesse juízo de imaginação aqui que a gente está fazendo, ele já fez a tributação, já calculou e você já deve tantos mil reais de ICMS, de IPVA, de IPTU. Beleza? É uma expressão muito interessante para se usar em provas subjetivas, que a compulsoriedade de algum modo decorre do fenômeno de incidência tributária. Tranquilo? Tributo não é multa que não constitua sanção de ato ilícito. O professor Ricardo Alexandre sempre diz, quando você for conceituar multa, faça o conceito contrário de tributo. Então diga que multa é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que constitua a sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Artigo 157 do CTN diz que a imposição de penalidade não é lide o pagamento integral do crédito tributário. Isso significa o quê? Que quando há uma multa, uma penalidade, uma multa tributária, isso adere ao crédito tributário e não faz com que, quando eu pague a multa, eu me livre do tributo. Elas, de certo modo, funcionam como autônomas nessa situação. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Instituída em lei, necessita de lei, e eu trago para vocês que quando a gente fala em lei, a gente fala aí no sentido lato sensu, e existe previsão na Constituição da possibilidade de instituição ou majoração de tributos por meio de impostos, melhor dizendo, por meio de medidas provisórias. Se existe a previsão na Constituição, significa que também se pode instituir determinados tributos por meio de medida provisória. Tranquilo? Então, quando a gente falar em lei, lembre também da possibilidade de medida provisória e lembre mais. Quando eu falo em lei, você pode se perguntar, é lei ordinária ou lei complementar, professor? Lembre sempre do seguinte, a Constituição vai trazer quando se necessita de lei complementar ou quando não se necessita de lei complementar, e aí é o caso de lei ordinária, em cada um de seus tributos. E a gente vai ver todos eles, inclusive, na aula de hoje a gente já vai ter uma boa andada nesse assunto. Tranquilo? Vamos lá. Quando a gente fala em que precisa de lei, que precisa de lei para cobrar um tributo, a gente fala aí no princípio da legalidade. Aí a pergunta que eu te faço é, a analogia pode resultar em cobrança de tributo? O CTN traz umas hipóteses de integração da legislação tributária. E ele fala o seguinte, olha, não havendo legislação tributária que disponha sobre determinado assunto, você vai aplicar esses fatores aqui de integração. E aí ele fala primeiro analogia, depois princípios gerais de direito tributário, princípios gerais de direito público e por fim a equidade. Aí o CTN vai lá num parágrafo, o parágrafo 1º do 108 e fala assim, olha, o emprego da analogia não pode resultar na cobrança de tributo não previsto em lei.
Isso significa o quê? Que o tributo tem que ser instituído em lei. E por mais que a analogia seja uma técnica de integração da legislação tributária, não é possível ainda assim que se cobre um tributo de determinado contribuinte sem que haja previsão em lei ou medida provisória. É disso o artigo 108, parágrafo 1º, muitas vezes a gente lê ele lá na frente dos nossos estudos e não faz essa correlação com o próprio conceito de tributo. Tranquilo? A cobrança é plenamente vinculada. E daí eu já trago outro ponto. Eu já expliquei essa questão da cobrança vinculada, mas aí você vai lá no artigo 108 também, que fala da equidade. Então, a equidade são critérios de justiça. O que é que você poderia pensar? Se chega determinado cidadão com uma situação muito triste, o fiscal de tributos pode falar, olha, tendo em vista situações de equidade, critérios de equidade, deixo de aplicar a tributação para esse cidadão, porque a vida dele está muito sofrida, ele me contou a história dele, e ele, de fato, vem enfrentando muitas dificuldades. Por isso, seria uma medida de equidade isentar ele do pagamento desse tributo, remitir esse tributo. Isso é possível? Isso não é possível, e isso está dentro do conceito da compulsoriedade do tributo, melhor dizendo, do conceito de que o tributo ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Compulsoriedade também guarda relação com isso. Então, o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento do tributo devido. Beleza, galera? Passamos essa fase introdutória, enfim, muito importante, você pode pensar, essa parte é muito no comecinho, isso não serve para nada. Gente, isso serve e isso vai te dar a base para tudo que a gente vai ver. Essa aula é uma das mais importantes do nosso curso, porque você vai ter uma base para entender muita coisa lá na frente, beleza? Então, seguimos. Vamos falar agora da classificação dos tributos. Os tributos, eles podem se classificar de diversas formas. Classificação a gente pode escolher 1 milhão, a gente pode ficar aqui até amanhã só classificando de acordo com critérios escolhidos por nós mesmos. Mas eu trouxe aqui as mais importantes. Quanto à competência, você vai dizer, não é possível que essa seja a mais importante. Mas essa é muito importante por causa de uma pergunta que só você que é aluno do Revisão PGE vai saber. Só você vai saber. Se liga, é uma correlação que muita gente pode realmente ter lido e meio que saber, mas na hora que te perguntarem, da forma que eu te perguntar, você não vai acertar. Se liga. Quanto à competência, a gente tem os tributos federais, estaduais, municipais e distritais. Ok. Distrito Federal, União, Estados, municípios, eles cobram os seus tributos e por isso essa classificação pode existir. Mas existe uma situação de competência cumulativa. Professor, essa é fácil, você não me pegou não. Essa pergunta é ridícula. Qual é a competência cumulativa? Distrito Federal. Distrito Federal, conforme previsão constitucional, ele cobra os impostos do Estado e os impostos municipais. Então, no Distrito Federal, reúnem-se essas condições de tributação dos impostos estaduais e dos impostos municipais. Tranquilo? Isso é tranquilo. Aí você entendeu, você já sabe então o que é a competência cumulativa do DF. E aí agora eu venho. Candidato, por favor, você já está na prova oral, você já passou por tudo. E aí alguém vai dizer, candidato, por favor, chega a me arrepiei agora lembrando da minha prova oral, depois eu conto, um dia eu conto para vocês. Mas na prova oral o examinador fala, candidato, eu quero que você fale um pouquinho para mim sobre a competência cumulativa. E aí você vai e fala do Distrito Federal, aquilo que eu acabei de dizer. E aí você está campeão. Aí ele fala, boa candidato, muito bem. Agora eu queria saber a competência cumulativa da União. E aí? Aí você cai da cadeira. Aí você cairia da cadeira. Por quê? Você não lembraria do artigo 147 da Constituição Federal, que diz que compete à União, nos territórios federais, a cobrança dos impostos estaduais. E se eles não forem divididos em municípios, também a cobrança dos impostos municipais. Então, é possível, veja só, é possível que a União cobre impostos federais, estaduais e municipais. Na situação do quê? Na situação dos territórios. Está aí a competência cumulativa da União. Se os territórios forem divididos em municípios, a União só cabe a cobrança dos impostos estaduais e os da própria União, obviamente. Beleza? Esse artigo é muito importante, esse artigo passa desapercebido pelos nossos olhos
e vai ser cobrado em breve em alguma prova de concurso público. Nunca, quer dizer, já vi, mas assim, em provas muito antigas. Nas provas recentes, isso está meio esquecido. Vai ser cobrado. Você vai ver que vai ser cobrado e é uma belíssima pergunta para uma prova oral. Deixa o candidato muito nervoso, porque parece uma pergunta muito fácil. Tranquilo? Vamos lá. Quando a gente fala que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os tributos chamados impostos, taxas e contribuições de melhoria. A gente quer dizer aqui que esses tributos, eles podem ser instituídos por qualquer um dos entes. Então, impostos, taxas e contribuições de melhoria podem ser tributos federais, estaduais, municipais e distritais. Isso não quer dizer que esses são os únicos tributos que esses entes podem instituir. Esses entes ainda podem instituir as contribuições e os empréstimos compulsórios. Esses impostos, esses tributos, no entanto, eles não podem ser instituídos por todos os entes. A gente vai ver aqui que empréstimos compulsórios e contribuições somente podem ser instituídas pela União. Por isso é que tais tributos serão sempre de competência federal e a gente vai tratar disso daqui a pouco. Tranquilo? Vamos lá. Quanto à finalidade, um tributo pode ser fiscal, extrafiscal ou parafiscal. O tributo fiscal, exemplo aqui, ó, ISS, ICMS e imposto de renda, é aquele que tem por fim um fim meramente arrecadatório, tem um fim de financiar as atividades do Estado. Enquanto o extrafiscal é aquele tributo que envolve, de algum modo, uma intervenção indireta do Estado na economia ou, de um modo geral, na sociedade. Então, o IPI, o Imposto de Importação, de Exportação e de Operações Financeiras, IPI, II, IE e IOF, são tributos marcadamente extrafiscais, que servem, portanto, para aquecer ou para resfriar a economia de produtos industrializados, de operações financeiras, aí quando a gente mexe com contração de empréstimos, de taxas de juros, de investimentos de uma forma geral. Quando você quer fortalecer a importação ou a exportação, você mexe com esses tributos e é por isso, por esse caráter extrafiscal, inclusive, que a gente vai ver que esses tributos, esses impostos, não estão submetidos a alguns princípios tributários, como anterioridade e legalidade, para que haja mais margem para que o ente, no caso aqui, em todos eles são impostos federais, para que a União possa mexer de forma mais maleável com a economia e com a sociedade. Tranquilo? E os tributos parafiscais, eles ocorrem nas situações em que a lei define sujeito ativo diverso da pessoa que a expediu, atribuindo-lhe a disponibilidade dos recursos arrecadados para os implementos de seus objetivos. Então, há a cobrança por uma pessoa diferente. Isso acontecia, por exemplo, no caso das contribuições previdenciárias, que antes da criação da Receita Federal, eram cobradas pelo INSS e arrecadadas também por ele. Beleza? Quanto à atuação do Estado e quanto ao destino da arrecadação, essa classificação é uma das mais importantes. Os tributos, eles podem ser classificados como tributos vinculados, quanto à atuação do Estado aqui, tá? Ou não vinculados. É o que eu falei no começo da aula. Quando você fala em imposto, por exemplo, o imposto ele não tem nenhuma atividade do Estado específica que demande a cobrança daquele tributo. Isso vem do modo de financiamento geral das atividades do Estado. Mas, quando você fala de uma taxa, e aí você tem que ter uma prestação de um serviço público específico e divisível, ou uma atividade de polícia desenvolvida, uma atividade fiscalizatória. Quando você tem um empréstimo compulsório, a mesma coisa. Você tem que ter a atuação do Estado naquela situação específica que foi prevista, normalmente guerra ou investimento de caráter para fazer frente a uma calamidade pública. Então, o tributo vinculado ele é chamado de retributivo, porque ele retribui uma atividade específica do Estado. Enquanto o não vinculado é aquele cujo fato gerador não tem relação direta com uma atividade do Estado, por isso ele é chamado de contributivo, é uma forma de contribuir com o Estado para a prestação geral dos seus serviços. Os de arrecadação vinculada, por exemplo, a gente trata aí do empréstimo compulsório. Tudo que se arrecada no empréstimo compulsório tem que ser utilizado
para um fim específico. A gente vai ver também nessa aula. E os de arrecadação não vinculada, o típico é o imposto. Inclusive, vai lá no artigo 167, inciso 4, e você vai ver que os impostos eles têm arrecadação não vinculada constitucionalmente prevista. Então, não é só que a arrecadação não é vinculada pela característica do tributo. No caso do imposto, isso acontece por expressa vedação constitucional. Não se pode vincular a receita de impostos, a arrecadação de impostos, a atividades específicas do Estado, a despesas específicas, a fundos específicos. Tá bom? Os impostos são os tributos marcadamente de arrecadação não vinculada, marcadamente que servem marcadamente para serviços gerais, que servem marcadamente para financiar, quer dizer, eles são financiados, o Estado é financiado e serve para ele prestar serviços públicos de uma forma geral para a sociedade, de modo que não se poderia, por exemplo, cobrar um imposto para a prestação de um serviço público bem específico e bem divisível, direcionado diretamente a uma determinada parcela da população. Tranquilo? Então, se liga nesse. As taxas, elas em geral são taxas de arrecadação não vinculada. Apesar de elas serem um tributo vinculado, porque necessitam de uma atividade do Estado, não há nas taxas a exigência de que o valor arrecadado seja investido exatamente naquele serviço público ou naquela atividade de polícia. No entanto, isso é o tipo de pergunta que você também não vê a resposta em qualquer lugar. Isso não tem em qualquer livro, isso não tem em qualquer material, em qualquer aula. Isso é o tipo de pergunta de prova oral também, tá? É a seguinte: existe uma taxa que é sempre de arrecadação vinculada, e essa taxa são as custas e os emolumentos, por previsão constitucional também, tá? No artigo 98, parágrafo 2º, você vê que as custas e emolumentos serão destinadas exclusivamente à prestação dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Então, fica atento. Se alguém te perguntar se a taxa é de arrecadação vinculada, você vai dizer que em regra não, mas existe ao menos uma exceção prevista na Constituição Federal, que é o caso das custas e emolumentos, que são vistos pela jurisprudência com natureza de tributo, com natureza de taxa. Tranquilo? Quanto ao repasse do ônus financeiro, outra classificação importantíssima que vai nos render mais assunto em outras aulas lá à frente, quando a gente tratar principalmente de repetição de indébito. É o seguinte, quando a gente fala quanto ao repasse do ônus financeiro, a gente quer se referir à forma de pagamento do tributo. Veja só, quando você paga o imposto de renda, você paga o imposto de renda numa relação direta com o seu cobrador, com o Estado, no caso com a União. Você paga de forma direta. A União te cobra, você pagou. Não há repercussão dessa tributação em terceiro. Há uma cobrança direta. Tranquilo? Tranquilo, isso é fácil. Agora, existem situações em que os tributos são indiretos, e eles são indiretos porque há o repasse do ônus financeiro na cadeia tributária. Isso você percebe muito fácil no caso do ICMS e do ISS. E no caso do ICMS você pode ver agora. Pausa essa aula, vai na sua conta de energia, que deve ter na sua casa. Olha na conta de energia lá. Vai ter lá contribuição sobre iluminação pública, a próprio gasto de energia em quilowatts, e vai ter o valor do ICMS. Aí você me pergunta, poxa, mas eu fiz uma circulação de mercadoria aqui relativamente à energia, eu realizei o fato gerador do ICMS só porque eu comprei, eu não estou revendendo, eu não estou praticando atividade de mercância. Por que eu estou pagando isso? Você está pagando isso porque o ICMS é um tributo indireto, cujo ônus financeiro é repassado para outra pessoa, e essa pessoa é chamada de contribuinte de fato, aquele me confundi no português agora, aquele que suporta o ônus financeiro do tributo, que é você que paga a sua conta de energia, você que paga a conta de energia é o contribuinte de fato, mas
O contribuinte de direito é, na verdade, quem tem uma relação jurídico-tributária direta com o ente público. Então, a concessionária de energia, lá no começo da cadeia, ela é que realiza a atividade de circulação da energia elétrica. Ela é a contribuinte de direito. Ela tem relação jurídico-tributária. Mas o ônus financeiro é repassado para terceiro, no caso, normalmente a gente vê isso quando isso é repassado para o preço da mercadoria. Normalmente quem paga o preço é o consumidor. Isso é bem visto no caso da conta de energia elétrica, mas isso acontece em todos esses tributos em que há um repasse na cadeia financeira. ICMS e ISS são os exemplos típicos que vamos tratar aqui também no nosso curso. Quando a gente fala em tributos indiretos e diretos, a discussão que vai surgir vai ser: eu que paguei, eu consumidor, mas a dívida, de certo modo, também é daquela pessoa que tem a relação jurídica direta com o ente público. Então, quem é que vai ter legitimidade para cobrar eventual repetição de indébito ou para questionar a validade daquele tributo? Imagine só, todos os consumidores de energia elétrica podem questionar no judiciário o Estado de São Paulo pela cobrança do ICMS por considerar que ela é ilegal? Vamos ver lá na frente. Ou será que é somente o contribuinte de direito, aquele que realmente tem a relação jurídica? E quem paga, que é no final das contas o consumidor, pode pedir repetição de indébito. Mas poderia também esse contribuinte de direito pedir repetição de débito? Veremos isso mais à frente. Então, você só consegue entender essas coisas se você souber o que é tributo direto e indireto. Beleza? Quanto à hipótese de incidência, os tributos podem ser reais ou pessoais. Os reais são aqueles que incidem objetivamente sobre coisas ou relações jurídicas. O IPVA incide sobre um veículo, sobre a propriedade de um veículo automotor. O ITCMD sobre a transmissão de bens, causa morte, ou seja, uma relação jurídica. E os pessoais são aqueles que incidem de forma subjetiva, considerando os aspectos pessoais do contribuinte. Isso acontece, por exemplo, no imposto de renda, que na incidência leva em consideração os eventuais gastos com saúde, com educação do contribuinte. É um imposto nitidamente pessoal e isso guarda grande relação com o princípio da capacidade contributiva, que a gente também vai tratar na próxima aula, na verdade, que é do nosso curso. Tranquilo? Gente, com isso, a gente encerra o primeiro bloco dessa aula. Vamos voltar daqui a pouco tratando da teoria pentapartida das espécies tributárias, e aí sim a gente vai ver especificamente as espécies tributárias, empréstimos compulsórios, taxas, contribuições de melhoria, impostos e as contribuições especiais. São 5, a gente vai tratar desses pontos, e esses são os mais importantes e com mais jurisprudência importante, que cai mais em prova de primeira fase. Essa primeira parte, uma parte mais conceitual, que vai te ajudar a entender tudo daqui para frente. Mas agora, no próximo bloco, a gente já começa com alguns temas muito mais relevantes para fins de acertar questões diretamente, especialmente de primeira fase. Beleza? Valeu, um abraço e a gente se vê daqui a pouco.